Senhor, nesta manhã, nos colocamos diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Criador dos céus, Criador da terra, o Criador das nossas vidas. Nós nos rendemos diante do Senhor, que é majestoso, que é gracioso, excelso, o Deus único e verdadeiro, aquele que dirige a história com poder, com graça, com misericórdia e com justiça. É diante desse Deus que nós nos inclinamos, nos achegamos na Tua presença. Mas nesta manhã, Deus, reunidos em nome de Jesus, nos apresentamos sabedouros, ó Deus, e confessando que somos falhos, fracos, limitados, dependentes, carentes, ó Deus, da graça de Cristo Jesus. A Tua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer ou ser nesta vida. Por isso, Pai, olha para nós, mas olha para nós com graça, com misericórdia. Não olha para nós com ira, Deus, pois somos falhos e fracos, ó Pai. Mas reconhecemos também nesta manhã o nosso pecado, a nossa transgressão, sejam elas, ó Deus, a natureza, a forma que for, pedimos a Tua compaixão. Pedimos ainda mais, ó Deus, não permita que o Teu Espírito perca a sensibilidade em nós, que o nosso coração não venha sentir mais o agir do Senhor, o falar do Senhor, que nós não venhamos a perder a sensibilidade de ouvir a Tua voz, seja para o caminho certo, correto, nobre, como também para o caminho que desagrada o Teu coração, Senhor. Nos mantém sempre no caminho estreito da graça de Cristo Jesus. Olha para nós, Senhor, com misericórdia. Nesta manhã recebe a nossa adoração, o nosso louvor, pois aqui estamos como um coração grato para Te adorar pela semana que o Senhor nos deu, uma semana, Deus, de alegrias para alguns, de lutas para outros, mas em todos esses momentos a Tua presença se fez sobre nós, ó Pai. Estamos dando graças e louvores ao Senhor. Clamamos também, ó Deus, que o Senhor olhe para a Tua igreja local, trazendo sobre ela um grande avivamento, Senhor, mantendo-nos em pé, conforme diz a Tua palavra, e que possamos ser vigilantes para que não venhamos a cair, ó Deus. Mantenha nosso coração aquecido, fervoroso, amando a Cristo Jesus, mas olha também sobre aqueles que estão fracos na fé, os desanimados, os abatidos, Senhor, aqueles que estão perdendo o vigor da carreira cristã. Estende a Tua poderosa mão, a Tua graça, Deus, reavive a obra do Senhor nestas almas, nesses corações, que eles voltem à casa do Senhor para Te adorar, Te exaltar, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Lembramos também da nossa cidade. A cidade precisa conhecer o Evangelho, a graça do Senhor. Faça-nos, ó Deus, uma igreja que brilhe a Cristo Jesus, que sejamos embaixadores, conforme diz a Tua palavra, de levar o Evangelho, de dar um bom testemunho. Nos ajude, nos capacite, ó Deus, por onde quer que esta igreja ande, por onde quer que ela caminhe, ela possa brilhar, fazer notório o nome de Cristo Jesus. Nos dá essa graça, ó Deus, esse favor em Cristo Jesus. Queremos agradecer, ó Pai, pela vida do nosso diácono André. Foi acometido da enfermidade, o Covid, mas a Tua graça, Deus, o sustentou. Agora ele pode estar na Tua casa com os seus familiares. Nós Te louvamos e agradecemos. Pedimos em favor da família enlutada, da Solange Correia, que perdeu o seu ente querido, o avô. Aonde ela estiver agora, conforte o coração de toda a sua família.
Lembramos também do nosso irmão Alonso, ó Deus, sobrinho, sê com a vida daquele homem, sustenta naquele leito de enfermidade, sê com a esposa, Maria, sobrinho, dando a ela, Deus, ânimo, força, alegria, para continuar, ó Deus, cuidando do seu ente, querido. Olha também agora para nós, a nossa escola bíblica dominical. Olha para os nossos mestres, ó Deus, que estudaram as lições, se prepararam, capacita com graça, com poder, com intrepidez, cada faixa etária, cada professor, mas olha também, Senhor, para os alunos que estarão aprendendo. Traz inspiração, sabedoria, tanto para o professor, como também para os alunos, para que saiamos diferentes, ó Deus, em Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, que possamos ser achados e encontrados pelo Senhor nesta manhã. É no nome de Jesus, meu Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Os irmãos que estão aqui conosco, os irmãos que nos assistem em casa, que nesta manhã, que Deus mais uma vez nos dá a graça de estarmos na presença dEle, na casa dEle, que nós possamos realmente cumprir aquilo que nós estamos destinados nesta manhã, que é ouvir a palavra do Senhor e também poder colocá-la em prática nas nossas vidas, que é o mais importante. Vamos estar orando ao Senhor, mesmo assentados, os nossos irmãos que estão em casa, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua casa e mais uma vez, Senhor, nós queremos te expressar nossa gratidão. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Problemas, Senhor, dificuldades, todos nós passamos, mas nós temos a graça, Senhor, de saber que a Tua misericórdia nos sustenta a cada dia e nós te somos gratos por isso, Senhor. Queremos colocar as nossas vidas, as vidas, Senhor, dos irmãos que estão aqui nesta manhã, daqueles que nos assistem em casa. O Senhor conhece cada um de nós melhor do que nós mesmos. O Senhor sabe, Senhor, das nossas necessidades, das nossas enfermidades, dos nossos anseios. Tome o Senhor em suas mãos. Dá-nos, Senhor, a graça de que a sua santa vontade seja feita nas nossas vidas. Dá-nos, Senhor, o teu entendimento, o teu discernimento para tudo aquilo, Senhor, que nós formos fazer, para tudo aquilo, Senhor, que nós tivermos que fazer. Que nós possamos sempre, Senhor, colocar as nossas vidas nas tuas mãos. Entender, Senhor, a tua vontade e colocá-la em prática. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos com o perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Irmãos, a nossa lição de hoje é a atualidade de Naum. O Deus soberano é amor e justiça. O nosso texto base, que nós vamos fazer a leitura agora, está em Naum, capítulo 1. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias. Naum, capítulo 1. Eu estarei fazendo a leitura e os irmãos podem estar acompanhando. Naum, capítulo 1. A ira e a misericórdia de Deus. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra todos os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalece em Bazã
e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante a ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação, e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho, como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os seus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem de que não haja posteridade que leve o teu nome. Na casa de teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundação. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Amém? Irmãos, nós vamos agora louvar ao Senhor. Eu vou convidar a Cristiane e quem mais for acompanhá-la, nós vamos estar louvando ao Senhor. Louvando a esse Deus que nos trouxe aqui nesta manhã e com certeza com um propósito para a vida de cada um de nós. Que nós possamos louvá-lo com o nosso coração, não somente com a nossa boca, mas com o nosso coração, que é o mais importante. Após o louvor, as classes do evangelista e da Cris poderão se separar e a palavra vai estar com o pastor. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos nos colocar em pé e continuar adorando ao Senhor nesse dia tão lindo de escola bíblica, nesse dia maravilhoso onde Deus nos trouxe para adorá-lo. É o que enche a nossa alma. Esse brilho celeste vem da cruz de Cristo, que brilhou em nossos corações. Não andamos mais na escuridão, mas nas luzes do Senhor.
Circunstâncias, as situações, porque é uma alegria eterna, alegria que temos a cada dia.
cada um de nós. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, porque podemos ter nessa manhã, ó Pai, a porção da Tua Palavra, que seja, Deus, como alimento para nós, ó Deus, também o estudo da Tua Palavra. Cada um que aqui adentrou, ó Deus, queremos aqui Te engrandecer, dar glórias ao Senhor e queremos sair, ó Deus, também com a porção da Tua Palavra no meio do Teu povo, Pai. Sê conosco nessa manhã, ó Deus, com cada professor, com cada aluno, para que possamos estar abertos, ó Deus, em nossas mentes e corações, para que a boa semente venha a ser lançada num terreno fértil e venha, ó Deus, frutificar para a glória do Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai a todos, amém? A você que está aqui comigo, presencial, a você que está conosco também online, Deus abençoe ricamente a sua vida. O nosso texto da nossa série de estudos da revista Didaquê, os profetas falam hoje, já foi lido de início, está em Naum, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15. E o tema do nosso estudo é sobre o Deus soberano é amor e justiça. Então nós estaremos fazendo a exposição. Você que está em casa, se você não tem a sua revista, nos procure para providenciarmos e você possa acompanhar também as nossas exposições e os nossos estudos. Muito bem, a Enesiel Andrade, o editor da revista Didaquê, essa que você tem aí na sua mão, ele expressou o seguinte: no tempo certo, Deus faz a verdadeira justiça. E aí uma pergunta: por quê? Porque Ele é amor e é justo. No tempo certo, Deus fará justiça. E a justiça de Deus é uma justiça verdadeira, correta. E por que que Ele age desta forma? Porque na verdade Ele é soberano e Ele é justo. Agora, para entendermos o amor e a justiça de Deus, nós precisamos entender a soberania de Deus. Deus age com amor, mas Deus age também com justiça. E isso está vinculado, está ligado à soberania desse Deus sobre todas as coisas existentes. Vou dar um exemplo que a própria Bíblia nos diz sobre a história do profeta Naum. Ele está profetizando sobre a cidade de Nínive. Deus agiu de amor com Nínive 760 anos antes da vinda de Cristo. Ele usou de amor quando enviou o profeta Jonas a pregar em Nínive o arrependimento. E aí nós conhecemos bem a história. A história diz que uma cidade de 120 mil habitantes se rendem ao senhorio, se arrependem ao senhorio de Cristo Jesus. Eles abandonam seus ídolos, suas superstições, abandonam os seus caminhos errados, os seus pecados e se voltam, inclinam os seus corações unicamente para esse Deus gracioso. Lembrando que Jonas prega para Nínive, há um arrependimento de toda aquela geração. Agora, o ano de 612 antes de Cristo, nós encontramos o texto que nós lemos agora do profeta Naum, aonde a profecia agora sobre Nínive é de destruição. Agora já não é mais de amor como foi com Jonas, de graça, perdão e misericórdia, mas agora a cidade de Nínive recebe a justiça de Deus, o juízo de Deus, o castigo de Deus.
E aí a pergunta que se faz é: mas espera aí, pastor, eu não estou entendendo. Como é que Deus usa amor e depois Ele usa justiça? Mas se você prestou atenção, você que está online, você que está aqui presencial comigo, eu trouxe uma informação muito importante. Jonas 760 a.C., Naum 612 a.C. Você que é bom de matemática, faça o cálculo que você vai ver que dá uma diferença de aproximadamente 148 anos. Se pensarmos num número redondo de 150 anos de diferença de aonde um prega sobre o amor, o arrependimento e a nação se converte, o outro vai pregar sobre juízo, castigo e condenação de um Deus justo, passou-se 150 anos. Se você dividir uma geração aproximadamente de 50 anos da idade humana, 150 dividido por 50 vai dar aproximadamente 3. Não é? Vai dar 3, ou seja, a terceira geração é que está sendo agora castigada e recebe o juízo de Deus. A primeira geração amou e serviu ao Senhor. A segunda geração, por algum motivo, de alguma maneira, de alguma forma, foi perdendo o encanto pelos caminhos do Senhor. Quando chega na terceira geração, nos parece, o texto nos ensina, que é uma geração novamente idólatra, pecaminosa, injusta, amando a idolatria, se inclinando para outros deuses, e agora Deus vem e aplica a sua justiça. E aqui eu quero dizer algo muito sério para nós. Para você que é pai, para você que é mãe, para você que tem família, cuide do seu coração. Cuide da geração vindoura, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Ensine o caminho de Deus aos seus filhos. Não abra mão de fazer o culto doméstico. Não abra mão de estar na casa do Senhor, escola bíblica dominical, culto vespertino. Não abra mão de orar com o seu filho, pelo seu filho, para que ele novamente tenha ou mantenha o coração aquecido no caminho do Senhor. Para que os encantos belos que o mundo coloca e apresenta para nós não venham agradar mais o coração dos nossos filhos do que a verdade de Cristo Jesus. Você que está aqui comigo, não abra mão disso. Lute em favor dos seus filhos, levante um clamor por isso. Você que me ouve online, de igual modo, não permita que o inimigo venha assolar a semente que foi lançada no coração dos seus filhos. É uma luta constante, irmãos. É uma batalha espiritual e nós não podemos abrir mãos disso. E a fase mais crítica que todos nós enfrentamos, não estou dizendo que todas as fases não são críticas, na verdade todas são, mas aquela que me parece, a mim, que ela é mais intensa é a fase da adolescência para a juventude. E eu não estou aqui dizendo que a adolescência é um estorvo, não é isso não. Mas é uma fase onde eles, como nós um dia, estávamos em dúvidas do que é certo, do que é errado, o que fazer, seguir os amigos, seguir aquilo que meus pais ensinam, seguir a igreja, o caminho de Cristo, ou seguir o caminho que é largo e amplo, ou o caminho estreito. Então é uma batalha, em todos os tempos. Então não abra mão, para que gerações futuras, como aconteceu, não venha receber o juízo de Deus. Hoje estamos recebendo o amor de Deus, porque Ele é soberano, Ele é gracioso para com você e com a sua família. Mas no futuro, pode ser que os nossos filhos percam o encanto e venham receber o juízo e o castigo de Deus. Mas por que Deus é soberano? Por que Deus é amor e por que Deus é justiça? O autor nos coloca aqui pelo menos 3 lições, 3 ideias. Você que tem a revista, acompanhe comigo, por favor. Você que não tenha, ouça e compreenda o seguinte: Deus é soberano sobre tudo e todos. Esta é a primeira verdade que você que é cristão não pode esquecer. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Esta ideia de soberania significa que Deus governa em todos os lugares, sobre todas as coisas, até sobre o mal, até sobre o bem. Porque a nossa ideia de soberania de Deus é só quando Ele age em favor do que é bom e do que é correto.
Mas às vezes nós perdemos o foco da soberania de Deus diante daquilo que é o mal também. Nós olhamos para a pandemia e eu encontrei por diversas vezes pessoas dizendo assim: a pandemia é coisa do diabo. Se Deus é soberano, é gracioso, é amor, por que Ele permite a pandemia que nos faz sofrer? Quantos irmãos nossos que já perderam a vida por causa da Covid-19? Quantos irmãos já foram acometidos, mas foram agraciados por Deus em mantê-los vivos ainda? Então preste atenção, Deus é soberano sobre todas as coisas. Nesse contexto de Naum, ele está dizendo que Deus é soberano sobre a cidade de Nínive. Se no primeiro momento ele salvou, ele libertou, agora no segundo momento o povo havia se afastado, agora ele é soberano para condenar e julgar com justiça aquela nação. Então entenda bem, o Senhor da história não é você, não sou eu. O dono da história, que governa a história, é Deus Todo-Poderoso, amém? É Deus que dirige a história. Eu sempre tenho dito isto, do seu início, do seu meio e do seu fim. Pode ser sim, como você e eu às vezes não compreendermos algumas coisas, mas se você compreende que a soberania de Deus, que Ele está redigindo a história, guiando todos os acontecimentos, maiores, menores, minúsculo, o universo está nas mãos de Deus, então você e eu podemos nos sentir seguros e confiantes nesse Deus. Deus é que dirige a história. Deus é que traz juízo sobre todas as nações, porque todas as coisas estão sobre a sua mão. Olhe para o Salmo 24, quando diz que os céus e a terra pertencem a Deus, e tudo que tem na terra pertence a quem? Ao diabo? Não, não pertence ao diabo. Pertence a Deus. Até o inimigo, o nosso supertrair, o nosso adversário, aquele que quer nos destruir, conforme diz a Bíblia, matar, roubar e destruir, esse também está sobre o domínio de Deus. Você já ouviu ser dito aqui a frase de Martinho Lutero, melhor, de Calvino, quando diz que o diabo é como um cão amarrado, ele age até onde Deus permite. Então nada foge do controle soberano desse Deus. Quando nós olhamos biblicamente e diante de uma forma da história humana, nós compreendemos o governo de Deus, a soberania de Deus. Deus foi soberano sobre o Egito, destruindo aquela nação com as 10 pragas, que é bem conhecida. Deus foi soberano com Nabucodonosor, a Babilônia, quando permitiu eles tomarem o seu povo e levar cativo. Deus foi soberano quando levantou outras nações para destruir o império babilônico. Deus foi soberano quando destruiu o império romano. São nações que existem e se tornam grandiosas aos olhos humanos, soberano, mas de repente vão à ruína, à queda. Da onde vem tudo isso? Se você olhar para Isaías capítulo 40, a partir do versículo 12º até o versículo 31º, o texto vai dizer assim, que as nações são como pingos d'água, na mão de quem? De Deus o soberano. E aí ele vai afirmando, dizendo, olha, é Deus que edifica os reinos, é Deus que derruba os reinos. Então tudo, não esqueça disso, tudo está sobre o governo desse Deus maravilhoso. Por isso ele é soberano. Se você olhar o Salmo 104, ela é uma narrativa de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Você vai ver ali que todos os seres, toda a criação espera e anela por Deus. Tudo ali é pelo mover da graça de Deus. Ali vai dizer que os animais esperam sedentos. Olha que coisa fantástica. Os animais esperam sedentos pela providência de Deus. Ali vai dizer que os homens, os reinos, todos os seres humanos vivem e existem porque Deus permite com o Espírito. Deus retirando o Espírito deles, deixam de existir.
Isso nos ensina então a nós que somos cristãos, você que está aqui comigo online, que nós temos que tomar cuidado com a soberba do nosso coração, com a nossa autossuficiência. Nações se acham poderosas, controle no mundo econômico, controle no mundo bélico, controle no mundo político. As nações se acham assim, e você individualmente, como a mim, nós aqui muitas vezes somos assim também, nos achamos autossuficientes. Tem coisas na nossa vida que a gente diz assim: ah, se não fosse eu, ah, se eu não fizesse, ah, se eu não agisse. Nós temos que entender que tudo é pela graça e bondade de Deus. Leiam o Salmo 127, o autor diz claramente, dizendo: se o Senhor não edificar o lar, a casa, a família, em vão trabalha os que a edificam. O texto está dizendo que você tem uma responsabilidade, tem, como a mim, sim, mas se Deus não agir, de nada vale. Nosso trabalho será em vão. Então essa é a primeira verdade: Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Isso deve trazer um conforto ao nosso coração, que a minha vida está segura nas mãos desse Deus maravilhoso. Amém? Você que está comigo pode dizer amém. Você que está em casa, dê um glória a Deus aí bem alto. Nós não vamos escutar mesmo, mas para a glória de Deus. Mas é uma segunda lição que o autor nos ensina aqui, dizendo assim: Deus faz justiça na terra. Esta é a segunda verdade que você precisa entender e acreditar no seu coração. Sabe por quê? Porque senão nós não seremos felizes nesta terra. Porque quando você olha no aspecto mundial, no aspecto econômico, no aspecto político, no aspecto bélico, como foi falado aqui, no aspecto de uma sociedade como a nossa, de Ubiratã, como no aspecto individual de relacionamento de pessoas, você há de concordar comigo que a gente vê muita injustiça. E isso machuca o nosso coração. Quando é para terceiros, a gente diz assim: a política não faz nada, os governantes não se levantam, gastam um rio de dinheiro para isso e deveria ser usado naquilo, na saúde, na segurança e tantas coisas. O nosso coração fica indignado, mas às vezes nem nós também fazemos alguma coisa. Agora, triste é quando nós nos sentimos injustiçados. Você já deve ter se sentido assim. E aí, o nosso desejo é cantar aquela música: pode esperar, a tua hora vai chegar. O nosso coração, ele cria dentro dele um aspecto de ira, de raiva, de rancor, porque alguém fez alguma coisa, e se nós não tivermos um controle emocional bem equilibrado, a gente parte para o aspecto de uma vingança própria. Bom, já que ninguém faz nada, já que ninguém se levantou, já que ninguém falou, já que a sociedade, já que Deus não fez nada, então eu vou fazer justiça própria. E aí nós temos que tomar cuidado com isso, porque na verdade Deus faz justiça na terra. Deus fez justiça, já citado, a uma nação anterior, sobre o Egito. Ali foi a justiça de Deus, mandando as 10 pragas, destruindo. Então o que nós precisamos entender é que agora Deus está fazendo justiça contra Nínive, se afastou dos caminhos do Senhor, gerações futuras, e agora a mão poderosa de Deus está sobre Nínive. E aí eu preciso lembrar de alguns textos bíblicos. Por exemplo, Hebreus 13:8, quando diz assim: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. O mesmo Deus de amor do passado é o mesmo Deus de amor hoje, mas o mesmo Deus de ira e de justiça do passado também é o mesmo Deus de ira e justiça hoje, e será eternamente, até a segunda vinda de Cristo. Mas aí eu preciso lembrar também de Hebreus 10:31, quando o texto diz assim: ai daquele que cair na mão de um Deus o quê? Morto e sem ira. É isso que o texto diz? Não. A Bíblia diz: ai daquele que cair na mão de um Deus vivo
irado. A ira de Deus, ela é justa, não é como a minha e a sua vingativa, uma justiça própria, não. Por isso que eu disse no começo, Deus faz justiça na terra. E você precisa compreender isso, porque senão você e eu não seremos felizes. Nós seremos amargurados, porque vivemos num contexto de injustiça em todos os cantos, em todos os lugares. Você precisa aprender a confiar. Se Deus é soberano, Ele também é um Deus de justiça, porque Ele governa sobre todas as coisas. Mas aí a pessoa diz assim, bom, e aqueles que morreram? Calma, fique tranquilo, que o nosso terceiro tópico, ele vai nos ensinar sobre isso. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29, que na segunda vinda de Cristo, Ele dará ordem aos seus anjos, os seus anjos vão tocar a trombeta e os mortos ressuscitarão. Por que ressuscitar os mortos? Se você olhar lá, como também em Eclesiastes, capítulo 12, no finalzinho de Eclesiastes, os mortos ressuscitam para duas razões. Primeiro, para receber o juízo de Deus, então não estão isentos. Segundo, para receber a graça, a vida eterna para aqueles que se renderam ao senhorio de Jesus. Você consegue compreender? Ninguém escapa do juízo de Deus. Se você olhar na sua revista, você que tem ela em mãos, você vai ver que no finalzinho do tópico 2, Deus faz justiça na terra, o autor finaliza com um versículo quando diz assim, o Senhor é tardio em irar-se e jamais inocenta o culpado. Deus é tardio porque Ele tem amor, Ele tem graça, Ele tem misericórdia, mas Ele também não inocenta o culpado. A pergunta é, como está a sua confiança, como está a sua vida, como está o seu coração em servir esse Deus maravilhoso? Você que está online comigo também nesta manhã, como está o seu coração e a sua vida, a sua confiança nesse Deus de amor e de graça, porque Ele é soberano? Confie nesse Deus. É interessante que nós sempre nos perguntamos assim, até quando? Até quando? Esse é um clamor que a Bíblia de Gênesis, Apocalipse vai dizer. Por exemplo, se você olhar o Salmo 13, você vai ver o salmista perguntando diante das ameaças, da injustiça, dos inimigos, ele vai perguntar assim, Senhor, até quando? O inimigo vai crescer, até quando? Se você olhar o Salmo 37, o salmista começa iniciando a frase dizendo assim, não te indignes, não fique irado por causa do malfeitor que prospera. Aí ele usa os textos que nós bem conhecemos, espera pelo Senhor, alegra-te no Senhor, confia no Senhor e o mais Ele fará. Então leia o Salmo 37 para descanso do seu coração diante da injustiça, do mal que aos nossos olhos vai crescendo. Mas quando nós olhamos Apocalipse, você deve lembrar disso na nossa série expositiva que estamos fazendo, quando quando João vê a abertura do 5º selo, lá no capítulo 6, e aí ele vê as almas já adorando no altar de Deus, glorificando a Deus, mas as almas ali que já estão diante da eternidade com Cristo, elas também perguntam, Senhor, até quando não julgarás a causa do teu povo? Então esse questionamento, até quando, ele impera nos nossos corações, é um questionamento, até quando? Calma, que Deus irá trazer a sua justiça. E aí eu vou para o terceiro tópico, quando apresenta o dia da justiça total desse Deus. Ela acontece parcial, de formas isoladas, mas ela acontece também de uma forma universal. Vou dar um exemplo. Parcial, quando aconteceu com o dilúvio, destruiu tudo, algo que Deus fez. Mas também parcial com o próprio Egito, é importante dizer isso. Ali é um juízo de Deus. Mas ela se torna agora mundial, universal. Terceiro tópico, Deus se compadece daqueles que confiam nele.
Esta ideia de confiar não é acreditar apenas que Deus existe. Aquilo que está lá em Tiago 2,19. Crês no Senhor Jesus, fazes bem, mas até o demônio crê e estremece. Mas nem por isso ele tem a salvação, e nem por isso ele está livre da isenção da ira de Deus. O crer é muito mais do que acreditar. O crer aqui, a confiança, ela tem a ver com a regeneração. E aí me permita dizer, é aquilo que a Bíblia diz, por exemplo, em Efésios 2, 8 e 9. É o crer de ter uma vida mudada, é ter a mente iluminada, os olhos abertos, o coração transformado, aquecido. É mudar de estilo de vida, de pensamento, de ações, de fala, de comportamento. É deixar de murmurar, é deixar de criticar, é deixar de ver tudo maldade nas coisas. Não, é deixar de viver uma vida longe da graça de Deus e se aproximar de Deus. É viver uma vida de perdão, de amor, de renúncia, por amor ao próximo, por amor ao cristianismo. Você consegue compreender isso? Confiar é ter uma vida da sua essência, da sua natureza caída e pecaminosa, para uma natureza agora de santidade, de busca e de santificação diária na sua vida. O confiar aqui é essa regeneração. E esses que agora foram regenerados, eles confiam em Deus, porque haverá a justiça de Deus. Nesse contexto ele coloca como a segunda vinda do Senhor. Por isso que Naum, por isso que alguns profetas menores sempre vão dizer assim: o dia do Senhor será como um dia de ira, um dia de vingança. Se você prestou atenção na leitura que a nossa superintendente fez no capítulo 1, ele chega a usar algo assim: aqueles que se escondem entre os espinheiros, eles mesmos serão achados. Por quê? Porque alguém que se esconde entre os espinheiros, eu não vou procurar lá, eu não vou colocar a minha mão lá, eu vou me machucar. Mas ele diz que aos olhos de Deus não se escapa. Lá Deus o encontrará e trará ele para receber a sua justiça, a ira de Deus. É na segunda vinda de Cristo. Se você olhar em 1 Tessalonicenses, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 10, vai dizer que a única forma do ser humano ser livre da ira de Cristo, da justiça de Cristo, o amor de Deus é deixado de lado, mas agora é a sua justiça, agora é a ira de Deus. Se você olhar lá em 1 Tessalonicenses 1,10, vai dizer assim: Jesus nos livra da ira de Deus. Só em Jesus é possível livrar-se da ira de Deus. Só em Jesus. Então eu quero dizer para você que está comigo nesta manhã, que você deve acalmar o seu coração. Mas não significa que você não tenha que orar, não tenha que buscar, não tenha que clamar ao Senhor, mas acalmar o seu coração. Por quê? Porque Deus é soberano, amém? Misericórdia? Amém. Porque Deus é justiça, amém? E Deus também se compadece daqueles que amam a esse Deus maravilhoso, que amam a Cristo Jesus. Me permita reproduzir uma frase, agora eu não me lembro o autor, e a frase diz mais ou menos assim: o único inferno que o cristão passa é nessa terra. O único deleite que o não cristão passa é nessa terra. O céu é o deleite do cristão. O inferno é o tormento do não cristão. Você compreendeu? Nós vivemos parecendo nesse mundo o inferno, a destruição, o horror. O único lugar de sofrimento que nós temos é aqui. Porque a nossa pátria em Cristo Jesus é gozo eterno, é alegria, é júbilo. O único deleite que o não cristão tem por não confiar nesse Deus é nessa terra, é nos seus prazeres. Mas após essa vida, o sofrimento dele será eterno.
Então você que me ouve nesta manhã, você que está comigo, entenda isto, é a verdade de Deus. Se você ler o Salmo 146, olhe lá, isso vai trazer tranquilidade, paz no nosso coração. O autor diz assim: não confieis em príncipes, porque eles morrem, sai o espírito e eles deixam de existir. Ele diz: feliz quem confia no Senhor. E ele prossegue: Criador do céu, da terra, faz justiça aos oprimidos. Nós temos que confiar nesse Deus, é Ele que se compadece daqueles que nele confiam. Queridos, eu quero concluir dizendo 3 coisas ao seu coração. Primeiro, vale a pena permanecer em Cristo. Amém? Vale a pena. Por quê? Porque Ele é o soberano sobre a terra. Ele faz justiça e Ele é a nossa recompensa diante de tanto sofrimento que nós temos. Você que está online comigo, não abandone a carreira cristã. Permaneça. Permaneça. Segunda palavra ao seu coração. Vale a pena confiar só em Cristo. Vale a pena confiar só em Cristo. Pode tardar, pode parecer aos teus olhos, aos meus olhos, demorado, mas confie nele, porque Ele é justo, Ele é correto, Ele é reto. Nele não há injustiça, conforme diz as Escrituras. Então você e eu precisamos continuar confiando nesse Cristo. Terceira e última palavra ao seu coração. Vale a pena deixar a justiça só para Cristo. Vale a pena deixar a justiça daquilo que nós nos sentimos injustiçados. Deixe para Cristo, apresente para Ele, deposite no altar dele. Ele sabe mais do que você e do que eu. Então confie nele, deposite nele, permaneça dele, deixe a justiça Ele fazer. Para isso você precisa estar firme com a sua fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você que está comigo presencial, você que está comigo online. Vamos orar pelas nossas vidas? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer pela Tua graça, bondade e misericórdia. Obrigado pelas verdades que o Senhor nos traz por meio dessas lições. Traz a nós a confiança na soberania do Senhor. Traz a nós, ó Pai, a confiança de que a justiça ela é do Senhor. E traz a nós também a confiança de estarmos seguros pela fé no poder de Cristo Jesus. Olha para nós, olha para os nossos corações, olha também para os irmãos que estão online conosco, para que eles se sintam, ó Deus, protegidos pelo Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. A Clarice está com a palavra, nossa superintendente, mas me permita dar um aviso para vocês. Nós estamos no mês de outubro, esse é o mês do aniversário da igreja, e nós teremos todos os domingos à noite, às 19 horas, você que está online também, nós teremos a presença de um pastor, um preletor. Hoje nós teremos a presença do reverendo Jonas, ele é da IPB de Jesuítas, cidade próxima à nossa aqui, tá bom? Orem por ele, teremos ceia pela noite, teremos batismo infantil, então convide os seus amigos e os seus irmãos, relembre a eles. Nós estamos fazendo uma logística, conseguimos juntos ao plano de contingência da saúde, a liberação do espaço na lateral e do nosso salão social, tá bom? E o templo também. Então mantenha o isolamento no sentido de distanciamento, usem máscara, passem o álcool em gel também. Obrigado, Deus abençoe. Irmãos, na semana que passou, a família que foi alvo das nossas orações foi a família